A segunda é o que vai acontecer nas páginas seguintes, né? O, o Dendemushi cai, né? É destruído, morre. Não gostei disso aqui, né? Os animais foram machucados. Eu não gosto que machuque animais, já deixei bem claro isso várias vezes. E a transmissão subitamente é terminada completamente, tá? Algumas pessoas estão dizendo que isso é suficiente para chocar o mundo. Eu acho que não. Eu acho que não. Por mais que o mundo fique chocado com a revelação de que ele está afundando, isso não necessariamente faz uma quebra, ocasiona uma quebra de poder. É preciso uma coisa um pouco mais relevante com isso, tá? E como vocês vão ver, de entre todos os Goroseis que ficaram que foram para Mary Joyce, apenas um permaneceu em Egghead porque ele foi lá fisicamente, tá bom? E aqui a gente vê, né, o MF, ele continua falando de uma maneira robótica. Quando isso for adaptado no anime, pela forma como ele fala em katakana, vai ser adaptado de uma maneira robótica, tá? E aí ele basicamente faz uma menção, basicamente se desculpando com o Luffy por ele achar que o Luffy é parecido com o Joy Boy, por não ter podido transformá-lo em rei. E isso daqui, senhores, abre uma brecha muito grande na obra. Porque nessa época nós não tínhamos o conceito de rei dos piratas, já que Joy Boy foi o primeiro pirata. Literalmente o primeiro. Então, que rei eles estavam se referindo? Porque os únicos reis que nós tínhamos ideia na época do século perdido são os 20 reis. E eu tenho uma baita referência para mostrar para vocês depois disso, tá? Mas calma. Então, que rei ele estava falando? Rei do mundo? Rei de um país específico? Não sei. Não sei. Mas enfim, o MF pergunta: qual é o seu nome? E o Luffy fala: eu sou Luffy, Kaizo Koni Naru Otokoda, o homem que vai ser o rei dos piratas. E percebam que o MF só se preocupa com o D. Só com o D, não com o Monkey D. Significa que ele não sabe ou não tem lembrança de ninguém na família Monkey D, o que muito provavelmente mostra ou prova que o deixa eu só fechar isso aqui, tem alguma coisa aberta aqui. Isso. Que um, que Joy Boy não era um Monkey D. Ou que não, e não somente isso, que as pessoas do século perdido não tinham esse nome. Então, pode ser que as famílias dos D não tenham necessariamente a ver desde a época do século perdido. Elas simplesmente recebem os nomes quando eles são dados. Como foi o caso naquele flashbackzinho que foi mostrado o Sabo, o Luffy e o Ace. Quando o Sabo falou, pô, vocês dois têm D, aí o Ace falou, você pode ter o D também, eu te dou. Aí vira Sadbo, né? Sadbo, enfim, ele é uma zoeira, né? Mas é importante. Como eu já expliquei, nessas cenas de piadas de One Piece, tem muitas revelações, não é o acaso, tá? Calma, peraí que eu recebi uma mensagem importante aqui. Não leia na live, porque eu já mas que eu... Ok. Não vou ler na live. Pois é, de qualquer forma, aqui nós temos uma coisa muito importante que fez a minha mente explodir, mas não pelo motivo que vocês estão pensando. Porque vocês viram essa cena e ficaram surtados. O Dunkel, que eu não sei se ele tá aí, o Milgras e o Boruto, todos desesperados. Meu Deus, o Power Scaling. Olha que poder inacreditável dividir os céus e... Meu Deus, que coisa foda. Que pariu, isso é muito foda. Não! Não é isso que é importante. Não é isso que é importante. Eu explicarei o que é realmente importante aqui. Aí você vai falar da referência à Ilha do Céu que desamarra o negócio. Também, mas não é essa a referência importante. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui não é o Haoshoku. Não é o Haki do Rei dividindo os céus e o corte do negócio. Eu quero que vocês prestem atenção da onde está saindo a corda que o MF puxa e com o nó para liberar o Haki do Rei. Da onde está saindo esta corda? Eu não entendi esse quadro até agora.
Eu estou aqui para elucidar. Da cintura, atrás da cabeça, nada disso. Não é de trás da cabeça, é da cintura. Da cintura. Mas não de qualquer lugar da cintura, de um lugar muito específico na cintura. Do umbigo. Roberto, isso não é relevante. É sim. Por que vocês acham que eu postei isso daqui? Calma que tá voando comida. Por que vocês acham que eu postei isso daqui? Oda vai canonizar que umbigo é o jeito certo de falar? Calma. Calma. Enfim, Haki do Rei, todo mundo vai pra merda, os Goroseis se dissipam, porque muito provavelmente, e talvez isso aqui volte a mostrar que os poderes dos Goroseis têm a ver com Akuma no Mi. Por quê? Porque o Haki forte demais, como o Trafalgar Law falou na luta contra o Barba Negra, ele pode desfazer ou eliminar os poderes das Akuma no Mi. Isso também casa com a fala do Kaido, quando ele diz que você não precisa de Akuma no Mi para ser forte e conquistar tudo desse mundo. Porque o Roger não tinha nenhuma, ele só tinha um Haki. O Haki é a coisa mais poderosa em One Piece. Ponto. Então o personagem que tem um Haki mais poderoso é o mais poderoso da obra, Roberto? Sim. E qual é o personagem que teve o Haki mais poderoso da obra até agora? Joy Boy. Ponto. O Haki supera tudo. Power Scale Bros vão falar da Kokutou, da puta que pariu. Não interessa. Será que o Narras lembra do umbigo de Skypiea? Tenha calma. Vamos falar bastante de umbigos, mas primeiro nós vamos acabar esse capítulo. Joy Boy, assim como a seleção francesa tremeu ontem, quando nós o derrotamos. Sim. Afinal, Joy Boy é Luffy e o Luffy é brasileiro. E esse passo aqui é francês. Trema. Enfim. Bah, o navio cai na água, massa, todo mundo salva. A Lilith tá preocupada com o Atlas e com o Edson, enfim. Fera. E aqui? Aqui nós temos várias revelações. A primeira delas, e muito importante, isso daqui é uma referência ao Gaimon. O narrador falou o seguinte: o Imo tem Akuma no Mi da tinta pincel, copiando Bleach descaradamente. É cada loucura, né? Como é copiando Bleach? E por isso ele consegue fazer ciclo de magia com tinta e dar formas para as pessoas que ele pintou. E por isso o Haki desfaz a parada eles voltarem. Por isso que quando os Gorosei transformaram apareceram no mangá, eles tinham forma de sombra, tinta, que parecia estar tomando forma. E por isso o Imo consegue atacar com aquela seta. Por isso consegue apagar as coisas. Eu acredito 100% nessa teoria. A única parte que você errou é dizer que o One Piece copiou Bleach. Isso aí é... Isso daqui é uma referência ao Gaimon. Por quê? Porque no capítulo 22 de One Piece, você é uma peça rara. É o capítulo que o Gaimon aparece. E embora não tenha sido adaptado no live action, ele é muito importante porque mostra qual é a perspectiva de One Piece, o que a obra quer passar. E esse capítulo é muito importante porque foi nele, pela primeira vez, que a geografia de um mundo de One Piece é mostrada. Que a Grand Line foi mostrada como ela é literalmente diferente da Red Line, e que a Red Line divide o oceano em duas partes, etc, etc, etc. Capítulo muito importante. Releiam, muito bonito também. Ok? Enfim, continuemos. E eu já vou chegar onde eu quero, tá? Nós temos a silhueta de Joy Boy. E Joy Boy não é um gigante. Está provado, ele não é um gigante. Ele usava um chapéu de palha. Ele usava uma capa que, segundo Milgras, é uma capa preta, porque a capa preta, blá, 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 blá. Não sabemos, vamos esperar. É bem possível e provável que ele tenha uma capa preta, sim. No entanto, nós não temos certeza ainda. Ele tem uma perna de pau. Muito possivelmente ele tem uma perna de pau. Ele tem um braço, eu não sei se aqui é a perspectiva, se é de madeira, eu não sei. Mas uma perna de pau, eu imagino que ele tenha. Parece ser o caso, tá? Enfim, e aqui na conversa dos dois,
ele tá basicamente falando, Musubi-me, né? Quando chegar a hora, desfaço o nó. Eu coloquei o meu haki mais poderoso nele. Quando você precisar salvar sua vida ou proteger alguém, desfaça o nó, tá? E é assim que o capítulo acaba, escrito. Eu geralmente não traduzia essa parte aqui. Deixa eu só mover a câmera para vocês verem. Normalmente eu não traduzo a fala do editor, mas eu achei bonita ela, então eu vou traduzir para vocês. Tá escrito Tsuyoku to tomo ni nemuru. Ou, ele adormece em minhas lembranças. Beleza? Roberto, você reparou que em Guerra nós temos todos os elementos da guerra final? Temos as armas ancestrais aparecendo, a frota de navios aliados, inimigos e membros de todas as facções lutando? Todas eu não sei, mas a grande maioria delas sim. A ver. Senhores, capítulo muito legal. Capítulo feito para os fãs de Power Scaling, mas vocês sabem que a parte que me interessa é a parte do roteiro, a parte da narrativa, a parte da história. E de novo, esta cena é a mais importante de todo o capítulo. E eu vou explicar por quê. Isso daqui tem a ver com a Ilha do Céu, por motivos óbvios. Não qualquer Ilha do Céu, uma Ilha do Céu artificial, criada pelo Haredas, que foi aquele cara que desatou os nós e soltou o vento para Nami. Enfim, todo mundo mostrou. Mas tem mais aqui. Tem mais aqui. Isso daqui é uma referência a Ohara. Ohara, Roberto. Ohara. E a Ilha do Céu, mas não necessariamente por conta do nó. Para que vocês entendam isso, vamos explicar da onde vem o nome Ohara, tá? Vamos lá. Ohara é a ilha da Robin, localizada no East Blue. A gente tem pré-incidente e pós-incidente. Eu vou deixar no pré-incidente, tá bom? E a referência do nome Ohara é do Reino Unido, mais especificamente da Irlanda. Como assim da Irlanda, Roberto? Porque O'Hara, eu vou digitar aqui para ficar mais fácil de entenderem, é uma referência a O'Hara, que é um nome e um termo irlandês. Não confundam a Irlanda com a Escócia, com a Inglaterra. São países tão diferentes quanto é possível ser, com uma cultura e uma mitologia completamente diferentes. A da Irlanda, muito provavelmente, é a mais famosa por conta de St. Patrick's Day, dos duendes e tudo mais. E por isso que eu perguntei no Twitter o que vocês sabiam sobre ela. Mas calma. O que Ohara tem a ver com esse capítulo? Tem tudo a ver. Porque, senhores, o que significa Hara em japonês? Eu mostro. Eu mostro imediatamente. Hara, entre outras coisas, significa umbigo. Mas não é Hara, Roberto, é Ohara. E não é qualquer O. Porque, de novo, isso daqui está escrito em katakana. Então, este O aqui pode ser ou. Ou. E ou é rei. Não é o rei no umbigo. É o umbigo do rei. Roberto, você está insano. Eu não estou. E eu provarei. Eu provarei. Que tem mais do que isso. Roberto, toda essa sua teoria está fazendo referência à Irlanda. Sim, porque este cara aqui também faz referência à Irlanda. Afinal, o nome dele é Clover. E não qualquer trevo. Clover é trevo. É um trevo de 4 folhas. Obviamente é uma referência à Irlanda. Roberto, você está completamente maluco. Você enlouqueceu de vez. Eu fui procurar.
Só tô vendo 3 folhas. É porque é pequeno. Tá muito grande aqui. Tem o do cabeça dele. Calma. Eu fui procurar saber se nós temos alguma referência entre umbigo e a Irlanda. Porque parece completamente insano. Parece não ter nenhum sentido. Mas tem. E eu achei. E eu duvido que vocês tenham visto isso em algum lugar de One Piece. O umbigo da Irlanda. Navel significa umbigo. E senhores, isso daqui parece inacreditavelmente com isso daqui. E eu fui estudar um pouco da história da Irlanda para poder trazer para vocês. Entre outras coisas na história da Irlanda, entre a mitologia e tudo mais, nós temos os 20 reis. 20, não é 19, não é 18. São 20. Onde está? Calma. Onde está? Calma, aqui. 20 of Ireland, 32 counties. Segundo a lenda, exatamente 20. Roberto, é impossível que o jovem de 20 anos pensou isso tudo. Ele pensou. Navel ou Hara, tanto em inglês quanto em japonês, não significam apenas umbigo. Significam a parte central, a parte mais importante de um país ou de uma situação. E no caso de Ohara, a parte central da ilha é a árvore do conhecimento. E ela fica literalmente no centro da ilha, no umbigo da ilha. Roberto, mas você falou que isso tem a ver com Skypiea. Tem. Porque vocês se lembram como os habitantes de Skypiea se cumprimentavam? Procurem depois a lenda da Inglaterra. Eu explico mais pra frente depois. Os habitantes de Skypiea se cumprimentavam de uma maneira muito peculiar. Muito peculiar. Cadê? Desta forma. Resso. Eles literalmente falavam resso. E o que demônio significa resso? Resso significa umbigo. E por que eles faziam isso? Eu já expliquei. Porque no Japão se tem o costume de dizer para as crianças, para assustar elas, que quando está trovejando, quando está caindo um raio, o deus do trovão vai roubar o seu umbigo. E é por isso que elas se jogam no chão. A primeira coisa que você faz é se proteger. Igual aos beretas brancas, toda vez que cai um raio, eles se jogavam no chão, protegendo o umbigo, para que o deus do trovão, o Enel, não roubasse os umbigos deles. E resso não é só uma forma de falar essa palavra. Também tem uma outra que se chama o resso, que significa, de novo, umbigo. Vocês estão me dizendo, então, que neste capítulo, que literalmente tem referência a Ohara, que tem referência à Irlanda e que tem referência ao rei, cujo umbigo ou haki foi colocado no umbigo do robô, não tem nada a ver? Quando literalmente o nome da ilha pode significar umbigo do rei ou do reino? Não. É coincidência demais. Não. É coincidência demais. Então, eu fui procurar mais coisas para ter ainda mais certeza do que eu tô falando. Vocês lembram quando Ohara, a romanização foi mostrada? Vocês lembram? Em qual capítulo foi? Eu fui atrás. Roberto, o local que o Joboy tá pode ser um poneglyph? Cara, onde está? Mais pra frente. Muito grande para ser um poneglyph, eu acho, mas quem sabe?
Isso aqui pra mim é só uma referência ao Gaimon, tá? Parece ser uma ilha, talvez até a ilha lá dos animais, eu não sei, é difícil dizer. Mas isso aqui é literalmente um baú do tesouro e o Gaimon dentro, né? Uma árvore e tal. É só referência, né? Mas ele vai mostrar lá depois. Pode ser o Rio Poneglyph. O Rio Poneglyph é um conceito, não necessariamente uma coisa real. Mas sim, ele pode ser real. Pode ser tanto metafórico quanto literal. A gente tem que ver. O que me interessa, senhores, é que quando o termo Ohara foi apresentado pelo Clover, tá? Eu não sei exatamente onde, mas talvez tenha sido... foi no flashback da Robin. Eu vou procurar exatamente o capítulo para mostrar. O nome Ou não é mostrado. A única parte do nome da ilha que é mostrada é Hara. Então, essa romanização aqui não é oficial. Até onde eu me lembro, eu nunca traduzi um capítulo de One Piece onde tem o nome Ohara estilizado dessa maneira. É sempre em katakana ou, quando é mostrado dessa maneira, só o hara. Então esse o pode ser ou. A pronúncia é a mesma em japonês, mas o significado é completamente diferente. Ok? Enfim. Umbigo da Irlanda. Umbigo. É o nome dado à colina de Uisneach. Eu não sei a pronúncia disso aqui, porque isso aqui é irlandês ou inglês arcaico, eu não sei, né? É um centro arqueológico de cultura significativa, né? É um centro poderoso de cultura e de significância, né? Referente aos 6 locais reais da ilha da Irlanda. A Irlanda é uma ilha, né? Hoje a Irlanda é dividida em 4 províncias: Leinster, Ulster, Munster e Connacht. The Irish word for this division is Cuid, né? A palavra irlandesa para essa divisão é Cuid, que literalmente significa a quinta parte. Quinta parte, né? São os continentes? Não sei. Essa confusão, isso é confuso, né? Até que você aprende que no passado, antes da invasão da Normandia, né? Eu não sei, Norman, né? Da Noruega, não sei. Uma quinta província chamada Mid, né? É a palavra irlandesa para Mid significa meio, né? Ela sobreviveu como um condado, blá 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 blá. E aqui tem literalmente, né, como é lá o local, né, imagens do centro histórico e tudo, vocês podem ver tudo. E aqui foi quando eles começaram a chamar de Navel of Ireland, que é literalmente o ponto central, e dizem inclusive que as pedras de Stonehenge, que algumas pessoas dizem que foi a referência que o Oda Sensei utilizou para os poneglyphs, de novo, mais uma conexão com Ohara, vieram daqui. Vieram da Irlanda. Ok? Enfim, para quem quiser ver mais coisas, tem toda a informação aqui, da teoria, de tudo mais. Eu achei muito legal, eu achei bacana compartilhar com vocês. Tá bom?